A respeito disso que ele está falando, porque isso é muito importante, né, Thales? Porque Bolsonaro traz esse recado à parte dos seus apoiadores, que fazem um barulho pelas redes brasileiras, fazem um barulho também no Congresso brasileiro. Há, neste momento, um projeto em andamento no Congresso brasileiro sobre anistia. Isso é preciso ficar atento. E aí Bolsonaro vai além e quer apelar para o judiciário brasileiro. Só que o judiciário brasileiro não pode ser contaminado com política. Então, como que o judiciário brasileiro vai analisar essa situação toda de uma tentativa de golpe? Pelas declarações públicas que nós temos até agora, Thales, é visto com muita gravidade pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, não estou falando nem de Alexandre de Moraes, que toca muito essas investigações, mas sim o próprio Barroso, que já falou sobre a gravidade do que aconteceu no Brasil. Então, quer dizer, esse apelo que Bolsonaro faz ao STF vai ficar só no apelo mesmo, né, Thales? Na verdade, Fabiola, não é um apelo, é uma ameaça. O que o Bolsonaro está fazendo nessa entrevista é uma ameaça. Só terá pacificação. Ora, quem pensou em matar foi ele e os seus seguidores. Foi o plano golpista. Ali tem violência, matança, etc. Quem começou a executar o plano golpista, que era um plano de violência, sem pacificação, foram eles. E aí ele diz assim: só pacificará, ou seja, nós só pararemos se for feita a anistia. É uma ameaça, porque ninguém cometeu gesto violento nenhum. Pacificação é eles pararem. E ele está dizendo que só pararão se houver anistia. Por que que ele coloca o Supremo? Porque o Supremo já se manifestou, os ministros do Supremo já têm se manifestado, vários deles abertamente contra a anistia. Então, a anistia que vai ser votada, seria votada, não vai ser, seria votada no Congresso, mesmo assim, seria barrada no Supremo, porque os ministros do Supremo consideram inconstitucional. Então, por que que eu digo que seria votada no Congresso? Porque mesmo lá no Congresso ele está vendo que não vai andar, não vai andar. Depois disso que se descobriu a respeito do planejamento do golpe, que era um golpe assassino, depois disso que se descobriu, não anda a anistia. E a anistia, ele falou assim: a anistia, já foram anistiados quem roubou banco, quem matou. Foram, sim, foram anistiados aqueles que torturaram, que mataram, torturaram, prenderam ilegalmente. Também, esses todos foram anistiados. E resultou em boa coisa para o país? A pergunta hoje em dia é: aquela anistia de 79 foi boa para o país? Diante dessa tentativa de golpe que ele fez e que muitos militares seguiram, basta ver aquela carta aos comandantes militares feita por coronéis, significa que a anistia não serviu, não serviu, eles continuam aí falando nisso. Hoje em dia o que tem que haver é a mão dura da democracia sobre todos os que planejaram matar, assassinar, dar golpe, inclusive os militares, inclusive os que escreveram aquela carta e os que assinaram, não só os 3 ou 4 que escreveram, mas os que assinaram aquela carta. Esses têm que ser afastados da vida militar, não podem continuar na vida militar, não podem continuar empunhando armas, porque ameaçaram usá-las contra a população. Esse é o fato. Então, o Bolsonaro, o que ele está fazendo não é um apelo, é uma ameaça. Forte. Ó, intervalo para quem está conosco na TV é o primeiro. Já voltamos. Nossa audiência está animada hoje aqui, Thales. Muitos parabéns aí a você e ao Josias. E o Tiago não, aqui, ó. Quem fala, a Rita de Cássia. Thales, você está certíssimo. Bolsonaro está fazendo uma ameaça. Não é um apelo, né? É uma ameaça que ele está fazendo. E junto com essa ameaça, ele alimenta seus seguidores. Essa é a Rita de Cássia. Samorini, dá um tchauzinho aí para ela. Ô, Thales, ela tá te acompanhando pelo YouTube.
Ele tá de cabelinho novo, Rita, ó. Ó, e tem aqui, o Jefferson fala, gente, não há possibilidade de anistia para o golpe do terrorismo. Isso é um absurdo. Não pode pensar nisso. E outros falando aqui, eu acho um absurdo levar adiante até essa conversa. O problema, né, ô Josias, é que isso está sendo falado pelos parlamentares brasileiros. Então, quer dizer, é preciso que a sociedade brasileira fique de olho nisso, né? Sem nenhuma dúvida. Está sendo falado, você se lembra, Fabiola, no início do ano, em fevereiro, isto foi falado pelo próprio Bolsonaro lá naquela manifestação na Avenida Paulista, e ele começou a falar de anistia ali, porque ele estava pressentindo o que estava por vir, né? E já naquele grande comício, aliás, estavam lá todos os seus principais apoiadores, inclusive o Tarcísio de Freitas, hoje já meio rompido com o Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, estava todo mundo lá, né? O, o pastor Silas Malafaia, ali o Bolsonaro falou, pacificação, conciliação, anistia. Agora, tudo isso, naquela ocasião, estava escorado na pregação dele em defesa, ou na suposta defesa, ele chamava dos pobres coitados do 8 de janeiro, aqueles que já estão sendo sentenciados aí a até 17 anos de cadeia, né? Agora Voltamos, Josias. Ele eliminou, Fabíola, o disfarce. Agora ele pede anistia para ele mesmo, não para os outros. Josias está falando aqui sobre a anistia.